Olá pessoal, meu nome é Denis Pinheiro da Silva, sou orientado de mestrado do professor Moretti. Dando sequência na série de vídeos acerca da metodologia desenvolvida na minha dissertação, nesse vídeo iremos mostrar como fazer a organização das imagens de satélite e dados medidos nas estações meteorológicas. Nessa primeira parte do vídeo, mostraremos basicamente como organizar os dados de imagens nas pastas e como organizar os dados tabulares. E na segunda parte do vídeo, iremos mostrar como extrair informações que iremos utilizar durante o desenvolvimento da metodologia de imagens de satélites dentro do software QGIS. Bom, o primeiro passo durante a dissertação foi a aquisição dos dados meteorológicos dos três institutos utilizados, IMET, CIMEPAR e IAPAR. De posse de todos os dados desses institutos, espacializamos no software que diz as coordenadas das estações e definimos as nossas estações de interesse, certo? Da seguinte forma: as estações foram plotadas, as coordenadas geográficas, e as estações que caíram dentro da delimitação da bacia foram as estações utilizadas para fazer a calibração e validação dos modelos apresentados no estudo, correto? O período de estudo avaliado foi de 2014 a 2018, sendo que 2014 e 2015 foi utilizado para a calibração dos modelos e 16 e 18 para a validação. Depois foi feito o download das imagens seguindo, de forma geral, dois critérios. Primeiro, que nós procuramos imagens com a menor cobertura de nuvem possível, de forma que nós obtivéssemos 3 imagens por ano em cada cena que cobria a nossa área de estudo, que no caso é a bacia, tá bom? E depois de posse de todas as imagens do satélite baixadas, nós temos a organização das datas das imagens. E com base nessas datas, nós fizemos a seleção dos dados meteorológicos de interesse, tá bom? Portanto, essas 8 estações aqui foram utilizadas no nosso trabalho, e a bacia ela é composta ou é coberta por 4 cenas do Landsat, a 222,76 e 77 e 221, 77 e 78, tá? Para ajudar na melhor organização e dos dados de imagem de satélite, eu fiz uma planilha de controle onde cada cena Landsat eu registrei qual foi a data de aquisição dela, tá? Para que nós viéssemos a usar essas informações posteriormente para selecionar os dados de interesse, tá bom? As 3 cenas, as 3 imagens baixadas para a bacia como um todo, ela foi distribuída de forma que as datas das imagens ficassem no início do ano, no meio do ano e no final do ano. E esse
O mesmo sistema foi repetido para os próximos anos, no início, no meio e no final. Como cada ano a cobertura de nuvens é diferente, então não foi possível manter sempre os mesmos meses de análise em todos os anos. Variaram um pouco, mas de forma geral conseguimos distribuir as imagens ao longo de todo o ano, para que nós viéssemos a ter valores que contemplassem diferentes épocas do ano, diferentes condições climáticas e tudo mais. Tá bom? Depois de feita essa aquisição das imagens, nós temos então o registro das datas, correto? Então foi feito um banco de dados organizando por estação meteorológica as datas de cada cena, tá? Então, Fernandes Pinheiro, ela está dentro da estação da cena 221/78, como a gente pode ver aqui. Fernandes Pinheiro do Iapar está dentro, foi considerada dentro da 221/78. Então, nessa tabela aqui eu vou identificar a cena 221/78 e ver qual é que é a data que ela foi registrada, a imagem foi tirada, ok? E vou aqui e fui organizando um banco de dados por estação e as datas que são correspondentes a essa estação na cena 221/78, correto? Então, Fernandes Pinheiro 221/78 foi dia 6 de fevereiro, dia 30 de 6 e assim por diante. Foi feita essa organização nessa tabela aqui. E foram apresentadas algumas outras informações interessantes para a estação, correto? E aqui eu dispus as variáveis, nossas variáveis de interesse, as variáveis de temperatura, medida e umidade relativa, as variáveis obtidas com as imagens de satélite e aqui as outras variáveis que servirão para nós calcularmos a evapotranspiração de referência PA1 tá bom? Então, como eu preciso fazer a associação entre a imagem de satélite e o dado da estação meteorológica no mesmo dia, então, de posse das datas que eu vou utilizar das imagens de satélite, eu preciso ter os mesmos dados nessas exatas datas da estação meteorológica. E para fazer isso, eu utilizei uma equação, uma expressão, para fazer essa extração do banco de dados. Tá bom? Utilizei uma fórmula, uma expressão para extrair essas informações de forma mais rápida, tendo em vista que as informações de cada estação, de cada ano, estavam separadas. Então, para facilitar o trabalho e agilizar, foi feita essa forma de pesquisa.
tá bom? Eu vou deixar no link aqui da descrição do vídeo o link do vídeo que mostra de forma detalhada como foi construída essa expressão, tá bom? Então, só para explicar para vocês de forma rápida o que ela está fazendo, no caso aqui eu criei essas 3 colunas, certo? Copiei do banco de dados do IAPAR da estação de Londrina, todos os dados de 2014 até 2018, que é a nossos anos de avaliação, 2014 a 2018. Peguei todos os dias de análise e copiei para uma planilha separada. Inseri essa coluna de critérios, coloquei as datas, essas mesmas datas, 15 datas que nós organizamos aqui, tá bom? Isso aqui da estação de Londrina do IAPAR, 28 e 4, pode ver aqui 28 e 4, e essa coluna auxiliar é onde nós vamos inserir a nossa equação de procura dos dados. Então, à medida que eu coloco essa primeira expressão na primeira linha, eu vou e arrasto até o nosso último dado. Então, essa expressão ela vai me retornar ao número 1 e na sequência ao número 2, toda vez que ela encontrar uma data, que é essa data bem aqui, do meu critério. Toda vez que ela achar uma linha que tem a data dia 28 de janeiro, ela vai me retornar 1. Quando ela encontrar 4 do 5, ela vai me retornar 2, e assim por diante na sequência. Essa célula de contagem é uma célula de controle, para saber se nessa coluna ele encontrou as minhas 15 datas de interesse. A gente pode ver que são 15, então se me retornou 15, está tudo certo. Eu repeti essa mesma metodologia para a estação Fernandes Pinheiro, que eu coloquei logo abaixo aqui na sequência de dados. Aqui, vai começar bem aqui. Então aqui eu peguei as datas de critério da estação Fernandes Pinheiro, aqui da nossa tabela resumo, né? Então copiei aqui os dados, coloquei aqui nos meus critérios de interesse e apliquei a mesma fórmula, porém agora com a matriz de critério vai ser aqui, que é referente a Fernandes Pinheiro. Apliquei a fórmula, retornou 15 resultados, então está tudo certo. Então aqui, 1, 2 e assim por diante. Então todas as células que contêm na coluna auxiliar alguma numeração são minhas linhas de interesse, onde eu vou querer copiar essas informações aqui, tá bom? Então, eu venho aqui, aplico um filtro, aqui no filtro aqui do Excel, desmarco todas as células vazias, aplico, e aí vai me retornar somente as minhas linhas de interesse. Então aqui, Londrina, então eu vou pegar e copiar todas as minhas linhas de interesse para uma nova planilha. E pronto. Eu tenho aqui somente os meus dados de interesse. Isso aqui eu fiz uma planilha separada com todos os meus dados de interesse, tá bom? Então aqui para Fernandes Pinheiro, somente com as minhas datas e todas as variáveis, porque além das variáveis de temperatura e umidade
que foi utilizado para calibrar os modelos, eu preciso de outras variáveis também para fazer a estimativa da evapotranspiração de referência de PA-Monti. Então, eu já peguei todas as variáveis disponíveis no banco de dados que foi fornecido, somente das datas de interesse. Então, aqui Fernandes Pinheiro, Londrina, Castro, do IMET. No caso da planilha do IMET, foi me disponibilizado dados horários. Então, eu tirei no final de cada variável, tirei a média, como a gente pode ver aqui. Tirei a média. Deixa eu ver, tem uma outra aqui que está com a fórmula. Aqui, temperatura máxima está com a fórmula. Então, a gente pode ver aqui que foi tirada a média de cada linha de interesse e foi utilizado esse valor para ser colocado na nossa tabela resumo aqui. Então, aqui eu tenho temperatura máxima também, medida na estação meteorológica de cada estação, tá bom? Então, dessa forma, facilitou bastante fazer a montagem dessa planilha aqui, com todos os meus dados que eu vou necessitar para fazer as análises de associação e coeficientes estatísticos, tá? E dessa forma de seleção de dados foi que, com essa fórmula de extração, né, que nós utilizamos aqui, foi que eu peguei todas as variáveis que são medidas em estações meteorológicas e são obtidas diretamente de tabelas. Porém, tem duas variáveis aqui, que é das imagens de satélite, que a gente precisa utilizar um software SIG para pegar as informações no ponto da estação meteorológica. E como nós pegamos essas informações, nós veremos no próximo vídeo, que é a parte 2. Tá certo? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.